2026 é ano de eleição e a gente fica naquela dúvida cruel. Ser ou não ser? Eis a questão. Em quem que a gente vai votar? Será que a gente vai colocar no poder durante mais 4 anos aquele que já está no poder? Será que a gente vai pegar uma pessoa que já esteve no poder e vamos colocar o seu filho nesta posição, ou daremos oportunidade a alguém que nunca esteve na política, nunca assumiu um cargo público e vamos dar a ele a oportunidade de assumir o cargo mais alto que temos disponível hoje no serviço público? Essa é uma pergunta que a gente vai responder até o fim desse vídeo. Bora vir. Eu acho que não é novidade para ninguém que a situação não está nada legal no Brasil. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, mas é inegável o fato de que tudo está ficando cada vez mais caro, temos um imposto novo a cada 28 dias, está cada vez mais caro você ter serviços básicos e de você sonhar com a possibilidade de ter um carro, uma moto, uma casa, fazer uma viagem e ter um supermercado de qualidade. Fazer academia virou artigo de luxo, comprar roupas novas está ficando cada vez mais para o fim da fila, e sem contar o fato de que muita gente está abortando a missão de fazer um filho porque não quer que ele venha sofrer as mesmas coisas que a gente vem sofrendo há muito tempo. E é por isso que a gente precisa fazer a seguinte pergunta: quem deveria assumir este cargo tão poderoso que nós temos hoje disponível no serviço público? Temos aí o presidente Lula, que está em exercício, temos aí o herdeiro de Jair Messias Bolsonaro, que é o Flávio Bolsonaro, e temos aí também uma outra alternativa, que é o Renan Santos. E é claro que eu já vou afirmar para vocês que eu vou fazer um react, vou fazer uma análise das propostas de governo de todos eles. Atualmente eles são pré-candidatos à presidência, não estão em campanha ainda, mas nós vamos analisar aquilo que eles já vêm conversando, já vêm dando entrevistas falando sobre aquilo que eles pretendem fazer caso assumam esse cargo. E é claro que eu não posso terminar esse vídeo, eu não posso concluir esse vídeo sem citar a minha opinião pessoal em relação a cada um deles. Até porque é para isso que você está aqui, né? Vamos lá. Presidente Lula, se você juntar o mandato dele mais o mandato da Dilma e o do Temer, que no caso o Temer ele era vice-presidente da Dilma, então é óbvio que caso acontecesse alguma coisa com ela, ele assumiria o lugar. Então a gente pode colocar ele na conta juntamente com essa nova gestão do presidente Lula. Se você juntar tudo, se eu não me engano, dá aproximadamente 18 anos de pessoas do PT ou ligadas ao PT, como o caso do Temer, que esteve ali no poder. Toda vez que eles são questionados, eles colocam a culpa na gestão anterior. E a minha pergunta para você é muito simples. Eu tenho 31 anos atualmente e eu praticamente não me lembro de como era o Brasil antes de 2003. Eu não me lembro muito como que era a economia, até porque eu não tinha noção nenhuma, né? Essa é a verdade. Eu não tinha noção nenhuma do que era a política, de como que funcionava, quais eram os meus direitos, o que a gente precisava de assistencialismo, do que movimentava a economia, por que as nossas ruas vivem esburacadas, por que a gente vive num ambiente cada vez mais sem segurança. São dúvidas que a gente precisava, sempre tiveram na nossa cabeça, e perguntas que a gente sempre fez. Mas eu não me lembro de como era o período antes. Se alguém aqui tem mais idade se lembra como era o governo do Fernando Henrique Cardoso e se era melhor do que os anos que o Lula esteve no poder, por favor, me sinaliza aqui nos comentários. Mas eu não posso citar algo que eu não vi. Mas é inegável o fato de que eu sei que existem países com gestões infinitamente melhores do que as nossas e com recursos menores. Nós temos muito dinheiro, mas nós dividimos ele, colocamos ele nas áreas onde não deveríamos. Então, a minha visão é o seguinte: por que eu deveria eleger novamente uma pessoa que claramente tem ideias ultrapassadas, porque o Lula vive tentando colocar em prática as mesmas coisas que ele fez no passado, sendo que o país ele mudou absurdamente. Ele não está atento a novas tecnologias, ele não debate questões que é de interesse público, que é fim da escala 6x1, produtividade, incentivo ao agronegócio, que são as pessoas que alimentam a todo mundo, não só no Brasil, como também os nossos maiores clientes, que é os Estados Unidos e a China. E ele não está atento às oportunidades de negócio que ele poderia fazer para trazer empresas para cá para o Brasil, para promover mais negócio, promover mais emprego, para incentivar as pessoas aqui do Brasil a criar coisas novas e promover novos milionários, novas pessoas ricas. Ele não está atento a nada disso. Então, se ele não está atento a nada disso, se ele não debate nada sobre isso, é um sinal de que ele está ultrapassado. Eu nem vou colocar a questão da corrupção nessa pauta. Eu vou simplesmente trabalhar com a possibilidade de uma pessoa idosa, uma pessoa que já está velha, que tem pensamentos ultrapassados,
e que ele claramente não está atento a tudo aquilo que funciona ao redor do mundo e não traz para cá. Um exemplo disso que eu posso trazer é a Estônia. A Estônia tem um governo 100% digital. Você não precisa ir fisicamente até um poupa-tempo, até um CRAS, para resolver as suas questões. Ou seja, até para quem é fã de assistencialismo, para quem é fã de ganhar algum benefício social, essa pessoa está cansada de ter que acordar cedo, enfrentar uma fila, pegar uma condução para chegar até um local onde um servidor público vai olhar na cara dele e dizer: faltou um documento, retorne 2 casas. É horrível, é péssimo. Agora, se a pessoa pudesse se inscrever, se ela pudesse ter acesso aos seus benefícios de forma digital, se ela fizesse isso pelo celular, se ela fizesse isso por um computador, facilitaria muito a vida de todo mundo. Então, trazer esse ambiente e digitalizar todos os sistemas, a forma como a gente se comunica com o governo, do meu ponto de vista, seria um ponto que faria a gente avançar muito em relação a um país de primeiro mundo. E como que ele não debate isso, como ele não está atento a isso, eu não escolheria ele para fazer essa nova gestão, uma vez que ele não mostrou nada de positivo durante esses últimos 4 anos que ele esteve no poder. Já no caso de Flávio Bolsonaro, a questão é ainda mais direta e simples. Nós elegemos o candidato Jair Messias Bolsonaro por um motivo muito específico, que foi a pauta da segurança pública, que ele prometeu, onde ele iria defender a nossa causa, onde ele iria defender as pessoas de bem, onde ele iria promover uma guerra contra o crime organizado e principalmente contra os políticos corruptos. Mas ele não cumpriu essas promessas quando ele esteve no poder. Ele falou muito sobre o assunto, mas ele não fez nada de fato. Mas ele fez uma gestão economicamente muito boa durante a pandemia. Sim, é verdade. A nossa economia iria pro saco se não fosse ele. Realmente ele fez uma gestão econômica decente. Não fez o que deveria ser feito, mas ele fez algo decente. Ele impediu que a gente fosse para uma situação muito ruim em relação aos outros países se ele não tivesse comandado da forma como ele comandou. Mas ele não cumpriu o que ele prometeu. E automaticamente, se o filho dele está pensando em fazer uma gestão parecida com a do pai, isso me preocupa. E dessa forma, eu fico pensando, se por acaso a gente der essa oportunidade a ele, a única diferença é que a gente vai colocar no poder uma pessoa que não vai ter o mesmo carisma do pai, que atraía muitas multidões. A população não vai com ele, a população não vai apoiar ele. Ninguém vai atravessar a passeata, ninguém vai fazer carreata em prol de Flávio Bolsonaro. O pessoal vai ficar chateado com o fato dele não fazer as coisas que ele deveria. E por último, mas não menos importante, nós temos o Renan Santos, que é um cara que ele não tem experiência política nenhuma. Se eu não me engano, ele é advogado, mas ele nunca teve nenhuma posição política, ele não tem experiência de fato. Só que o meu ponto para promover esse cara para a política, para dar um voto de confiança a ele, é exatamente isso. Eu visualizo a questão da democracia, de você votar na pessoa, com um olhar simplesmente do seguinte: se eu não concordo com a gestão de uma pessoa, eu troco e coloco outra. Então, no caso, por exemplo, do Jair Bolsonaro, foi excelente. Eu não mudaria em nada. Eu em 2018, eu votaria nele de novo. Só que em 22 eu não votei nele. Não votei porque eu já vi o que ele fez e não gostei, não foi a minha visão. Aquele era um momento para outra pessoa entrar. E é assim que a gente precisa usar o nosso voto. Se a gente concorda com a visão de uma pessoa, a gente mantém. Se a gente concorda com a visão de uma pessoa, a gente vota nessa pessoa, e se ela cumpre com o que ela prometeu, a gente mantém essa pessoa lá. Mas se ela não cumpre com o que ela prometeu, você retira e coloca outra pessoa. Então, basicamente, a minha linha de raciocínio é: dê oportunidades para pessoas novas, para que a gente não viva num jogo de carta marcada, onde sempre a gente vai estar promovendo e elegendo pessoas que vão prometer, mas na verdade elas vão manter os problemas para que elas sejam cada vez reeleitas e façam da vida pública a sua carreira. Ela enriqueça ganhando ali seus 47, 77 mil, né, que acabaram de aumentar o salário deles, para algo que vai ficar nesse ciclo vicioso o tempo todo. Eu espero que vocês tenham entendido a minha linha de raciocínio. Se você concorda ou se você discorda, deixa aí nos comentários. E se você quer ver mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários também para eu saber que vocês querem se manter cada vez mais atualizados sobre isso, porque eu pretendo criar mais conteúdo falando sobre isso para manter vocês alertas sobre o que a gente deve fazer para mudar o nosso país. Porque, como diz Martin Luther King, para que o mal prevaleça, basta que pessoas boas não façam nada. Então se inscreve aí no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha necessário que aprenda um pouco mais sobre a política e o futuro do Brasil. Tamo junto!